Para manter então os tutoriais esse ano, a gente já está colocando mais um aqui para vocês. Na semana passada a gente testou o plugin Saber do Video Copilot. E hoje eu quero mostrar para vocês esse FX Console que permite fazer de uma forma diferente, aplicar efeitos de uma forma diferente, um pouco mais rápida. E eu venho utilizando nos meus trabalhos, principalmente nos projetos que eu fiz no começo do ano, desse ano agora, de 2017, eu já utilizei bastante, fui testando ele. Então ele torna muito mais fácil, porque ali é um Ctrl barra de espaço, e aí você digita o efeito que você quer e consegue aplicar. Então hoje a gente vai dar uma olhada no FX Console. E lembrando que o curso do iDicas continua disponível, você pode se matricular esse ano e começar a aprender mais sobre Motion Design para entrar nessa carreira. Inclusive no final você produz uma intro, que é um dos tipos de projeto que está bem comum aí com os vários canais no YouTube que tem surgido. Tem sempre alguém precisando de uma intro e daqueles lower thirds. Então vamos dar uma olhada no FX Console. O que o console FX faz? Ele aplica efeitos. É uma forma um pouco diferente, mas um pouco mais rápida de aplicar efeitos do que utilizando Effects e Presets ou então painel, aqui o menu Effects. Então eu estou aqui com esse projeto, nesse dia doido aqui, que eu dei um rolê lá na lua. A gente vai aplicar os efeitos utilizando o console FX. Então o primeiro efeito que eu preciso aqui em cima de um flare. Eu já tenho a layer aqui embaixo. Normalmente eu viria aqui, digitaria Optical Flares. Então Optical, aí beleza, o efeito apareceu aqui. E aí a gente clica e arrasta para cima da layer. Não que seja, aqui eu já acho mais rápido do que pelo Effect, achar lá o Video Copilot e aplicar o Optical Flares. Mas tem uma maneira que agora o próprio Video Copilot então introduziu pra gente, que é utilizando Ctrl. No meu caso o atalho é Ctrl Space para o console FX. E aí eu digito Optical Flares. Optical Flares. Apareceu aqui, ele tem só uma opção, porque eu só tenho um Optical Flares. Eu aperto Enter e ele aplica o efeito. Tá aí o efeito aplicado e eu já consigo trabalhar em cima dele. Então a gente ganha alguns segundos em comparação a esse Effects e Presets, tá? Utilizando essa forma. Só que tem como deixar isso ainda mais rápido, tá? Se eu apertar, deixa eu deletar aqui, eu já acertei um atalho, que é basicamente um atalho estilo aqueles jogos de RPG tipo Skyrim, que você pode colocar as armas que você quiser, as magias lá, Fireball, os Shouts, em alguns números no teclado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Você digita esse número e ele já vai aplicar. Então eu já tenho um atalho para o Optical Flares. Então Ctrl Space 1 e ele já vai aplicar o Optical Flares porque eu setei. Como é que a gente faz para mudar isso? Para colocar outros em outros números. O console FX, então, lembrando, Ctrl Space é o atalho que eu tenho ativado para o console FX. Tá? Ele tem algumas opções, a gente vai ver essas duas aqui primeiro. Então, aqui a gente pode abrir o site do Video Copilot, eu não vou abrir isso agora, então eu vou direto nas opções. Aqui embaixo a gente tem Shortcuts, que são os atalhos, e vocês veem que está aqui o Optical Flares. E a gente pode colocar qualquer efeito. Então, Curves. Os efeitos, imagine que você tem efeitos que você utiliza muito, principalmente galera de composição, vai utilizar muitos efeitos de colorização, enfim. Eu coloco aqui então Curves. Então, se eu der um OK, agora eu venho aqui, eu tenho aqui já um Adjustment Layer preparado para colocar um Curves. Ctrl Space 2, ele aplica o Curves. Ou então, Ctrl Space e aperta aqui, seleciona com o mouse mesmo. Tá? Deixa eu deletar esses efeitos. E vamos de volta às opções. Aqui depois a gente tem então Blacklist. Não é o personagem lá, a série de televisão, mas ele tem como a gente dizer, por exemplo, imagina que toda vez que eu digitar Curves, eu não quero que o Curves apareça. Então, todo efeito que você não quer que apareça na lista, quando você vir aqui, ó, então, beleza, coloquei o Curves. Olha só. Ele não aparece mais para mim. Então, eu não consigo mais. Então, se você tem dois efeitos que têm nomes muito parecidos, às vezes
vale a pena tirar um. Eu dificilmente utilizei isso nos jobs que eu venho fazendo. Nos favoritos, então outro lugar que uma das coisas que eu estou utilizando bastante, não bastante, mas eu coloquei alguns presets aqui que eu utilizo, alguns efeitos. Esse aqui eu até nem utilizo, eu posso deletar eles daqui, tá? Como eu acabei de fazer, se eles apertar aqui, eu deleto cada um deles. Então eu tenho o nome do efeito. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, digitando fill. Quando eu digito fill, imagina que vocês estão vendo que a ordem aqui é fill alpha, ele está seguindo a ordem alfabética. Mas eu quero que toda vez que eu digitar fill, aparece o fill alpha. Eu não quero o fill normal, por algum motivo. Vou selecionar logo do After Effects. Agora, se eu digitar fill, o fill alpha aparece primeiro. Então a gente consegue também, quando a gente digita o nome do efeito, quando a gente sabe, a gente consegue mudar essa ordem. Isso também é legal, porque muitas vezes tem alguns efeitos com nomes parecidos, como nesse caso. Deixa eu deletar isso aqui. Outra coisa interessante, a gente pode, por exemplo, particular, como estava ali. Por algum motivo você não lembra do nome do particular, mas você lembra que você usa ele para botar estrelinhas, certo? Digitei aqui estrelinhas. Dá um OK. E vou vir aqui, vou criar uma nova camada, New Solid, Black mesmo. Ctrl Space. E aí você digita estrelinhas. Vai aparecer quem? O Particular, que você deu um apelido para ele. Então agora ele aplica o Particular. Só que imagine que quando você quer aplicar o Particular, normalmente você prefere aplicar um preset do Particular, ao invés de aplicar o Particular. Então, para isso, você tem essa terceira coluna. Então, o New aqui, Override, você pode dizer para ele que você quer aplicar o Starfield Static, que é um preset do Particular. Então, Particular, então toda vez que eu digitar estrelinhas, por exemplo, ele vai aplicar o Starfield Static. Então, vamos lá. Estrelinhas. Apliquei. E aí pronto. Ele, ao invés de aplicar as opções Standard, ele aplicou o Particular já com o preset. E isso ajuda bastante, não ajuda? Deixa eu deletar isso aqui, que eu não vou querer. E vamos ver o que nós temos. O que mais nós temos aqui no FX Console do Video Copilot, criado por eles e utilizado muito por eles, como diz o Andrew Kramer na apresentação desse plugin aqui. Aqui nas opções, então a gente consegue mudar também qual o atalho que a gente quer utilizar para ativar o FX Console. Como eu disse, no meu caso está o Ctrl Space, que é o atalho padrão, e você pode customizar. Você pode colocar qualquer atalho que você se sinta confortável. Aí a gente tem algumas opções aqui, ó, que dizem respeito aos thumbnails e aos screenshots, então onde ele vai salvar as coisas. Ele está salvando nessa então Video Copilot FX Capture. Nessa pastinha aqui ele salva o que a gente vai ver agora. Só para vocês verem que dá para mudar isso aqui, e também dá para dizer porque a gente quer salvar isso em Full Resolution. Então quando eu utilizar esse comando que nós vamos ver agora, deixa eu só... Vamos fazer uma coisa aqui, botar esse flare para cá. Então eu estou muito doidão ali na luz, usando óculos escuro por baixo da minha roupa especial. Vocês estão vendo que tem essas três opções aqui. Aqui eu posso então take a screenshot. Apertei aqui. Aparentemente nada aconteceu, certo? Vamos só fazer uma segunda versão. Agora a gente, sei lá, a gente está em Marte já, planeta vermelho. De novo, Ctrl W, take screenshot. Aparentemente nada aconteceu de novo, mas aconteceu sim. Nesse ícone do lado, então Open Gallery, a gente tem todos os screenshots que a gente está criando aqui. Tem até alguns testes que eu estava fazendo nesse projeto antes de gravar este tutorial. Então aqui a gente pode fazer várias comparações e ele vai salvando as várias
versões que esse projeto tem. Aqui em cima vocês podem exportar isso em PNG, ou deletar, ou até mesmo copiar. Se eu copiar, o que acontece? Isso vai para clipboard. Eu posso, por exemplo, aqui eu já tinha um, mas vir aqui no Photoshop e colar. Então, simplesmente Ctrl C, Ctrl V. E esse botãozinho aqui do lado faz a mesma coisa também, mas ele só copia para clipboard ou salva em PNG. Então a gente pode... É uma forma de exportar o frame que você está vendo para fazer alguma coisa depois, ou usar como um thumbnail, e esse tipo de coisa para utilizar no seu vídeo, talvez lá no YouTube, como você salva para fazer o thumbnail depois direto dentro do Photoshop. Então fica mais fácil do que você utilizar, você então usar o Ctrl Alt S. Então daí você vai lá na Render Queue para daí escolher o preset no After Effects. Você faz direto aqui, você copia para o clipboard e consegue jogar direto no Photoshop, e isso também facilita, principalmente para mim. Eu preciso normalmente criar uma thumbnail para o vídeo, então para criar essa thumbnail eu teria que ir lá, Ctrl Alt S, aí eu vou estar aqui, ó, eu vou salvar o frame, então eu teria que vir aqui, Best Options, e assim eu já tenho através do console FX. Então ele tem, além de aplicar os efeitos, ele tem como fazer esse comparativo e a gente consegue salvar os frames. Então ele é um efeito que eu achei bem interessante, viu, galera? Esse é o FX Console. Uma das coisas que eu notei na primeira versão dele, depois no update melhorou isso, mas no dia a dia, durante ali algum período, ele tem alguns probleminhas quando você está utilizando, deixa eu só, 2 monitores. Então o que acontece? Quando você está com os 2 monitores, acontece dele às vezes não funcionar na timeline, tá? Inclusive, deixa eu só voltar aqui em Standard. O efeito, tá? Você pode aplicar tanto estando aqui direto na Composition, selecionando a layer que você quer, ou na timeline. Isso é até uma coisa que eu acabei esquecendo ali no começo de fazer, mas porque eu normalmente aplico os efeitos direto na timeline, que eu acho mais fácil, tá? Porque, por exemplo, nesse projeto eu tenho um solid layer, então para que eu consiga clicar em outras layers, o que eu preciso fazer? Eu preciso travar esse curves e esse flare, porque o adjustment layer não permite. Então agora sim eu consigo ir pegando as outras layers que eu tenho aqui, conforme eu vou passando o mouse em cima, ó, tá? Então eu prefiro já ir direto na timeline, que eu acho mais fácil, e evita de eu pegar e por acidente eu seleciono alguma coisa e tiro do lugar, tá? Aí revela ali a bandeira americana, que eu não quero não, eu quero que apareça o After Effects. Beleza? Então, só isso, um detalhezinho que eu notei que às vezes ele não funciona com 2 monitores, né? Quando tá, nesse caso, o que acontece? Como eu estou usando a janela do After aqui, e a outra janela é como a timeline está no Undock Panel, né? num painel aí suspenso, ele às vezes não funciona, mas é muito raro mesmo, assim. Ele normalmente está funcionando muito bem. E lembre-se, é mais um efeito gratuito que o Video Copilot disponibilizou pra gente, então você pode entrar no site deles e baixar isso de forma gratuita. Bom, é isso aí, galera, que eu tinha para mostrar para vocês, o FX Console. Então eu sugiro que vocês testem, quem testar também, conta aí pra gente como é que foi esse teste. Eu fiz esse vídeo aqui bem rápido, só pra gente manter também mais frequência nos vídeos. Eu não sei se a gente vai conseguir manter uma frequência semanal, mas a gente vai tentar trazer pelo menos uns 2 vídeos por mês para vocês, para que a gente para que a gente tenha cada vez mais conteúdo e vocês consigam aprender ainda mais aqui com a gente, certo? Ótimas ideias a todos vocês e eu vejo vocês no próximo tutorial.